Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse aqui é o Engaja Talks, o podcast sobre marketing de engajamento produzido pela MCI. Quando as pessoas se unem, a mágica acontece, vocês vão ver isso acontecer aqui. Aqui o engajamento é a varinha de condão que impulsiona a inovação e o crescimento das pessoas, negócios e multiversos. Nas nossas conversas, nós vamos discutir caminhos para o público interagir com a sua marca, sempre buscando maneiras de fazer isso de forma mais responsável e mais sustentável. Bom, Engaja Talks agora com Kátia Horst. E, Kátia, a gente está começando todos os episódios perguntando qual o superpoder que a pessoa tem. Qual o seu superpoder? Nossa, parei para pensar nisso. Eu já ouvi falar que o excesso de qualidade pode ser também um defeito, né? Então o superpoder pode ser bom ou não, né? Mas o superpoder, acho que é encarar qualquer coisa que vier pela frente. Seja boa ou ruim e desatar os nós. E você sempre foi assim? Sempre, desde criança. E como isso te levou a ocupar ocupar o cargo que você ocupa hoje? Eu acho que a minha história profissional, acho que isso me levou ao fato de sempre ocupar os lugares. Aproveitar as oportunidades que a vida vai te dando, encarando os desafios, sabendo ou não fazer, pega para fazer. Eu acredito muito que o ótimo é inimigo do bom. Apesar de ser uma virginiana, que adora as coisas perfeitas e controladas e organizadas, eu tenho muito foco na resolução. Então a gente vai resolvendo, né? De um jeito ou de outro. Sim. E, bom, você criou a Hopen. Eu e minha sócia. São né? duas. Então, assim, eu falo que a Hopen é consequência de uma história de nós duas, né? Ela, psicóloga, atuando na área de tecnologia, eu, administradora, mas antes de administradora, vendedora. Eu vi minha mãe vendendo Avon. E eu acho que eu aprendi com ela e gostei da vida de vendedora. Talvez esse seja o meu maior poder, vendas, adoro. E aí, numa empresa de tecnologia também, já como diretora executiva, eu decido sair porque eu queria empreender. E uma coach em comum me apresentou para minha futura sócia. Nós conversamos, alinhamos que tínhamos o mesmo sonho, ela com a competência técnica e eu com a competência de comercial. Então eu brinco que eu sou a Pink e ela é o cérebro. E qual que era o sonho inicial de vocês? O sonho era montar um negócio voltado para a gestão de pessoas, mas um negócio que pudesse ser maior e para além de nós mesmas. Algo que pudesse, de alguma forma, impactar. Então, não só uma empresa que seja boa, competente, resolutiva para quem trabalha nela, mas para todo o ecossistema impactado por ela. Então, hoje nós somos uma empresa de 200 colaboradores, mais ou menos, um pouquinho mais, mas impactamos mais de 50 mil pessoas já, porque a gente atende empresas de diversos tamanhos e portfólios diferentes, fazendo recrutamento e seleção, implementando políticas de remuneração, treinando e desenvolvendo líderes, escaneando folhas de pagamento. Então, de alguma forma, a gente impacta algum negócio, né? Então, isso era o propósito que a gente queria. Então, a gente hoje está aqui, na HSM, com stand, expondo. Que foi demais. Uma conquista. E quando fala em gestão de pessoas, para mim é uma coisa muito louca, porque gerir pessoas me parece uma coisa super difícil. E é super difícil. E eu acho que isso melhorou muito com o tempo, né? Eu acho que isso é uma tecnologia, que não é uma tecnologia, mas que é uma tecnologia que vem se aprimorando e que as pessoas passaram a se preocupar mais com o passar do tempo. Que essa preocupação, me parece, ela veio aumentando com o tempo. Você acha isso? Assim, eu acho que a pauta gestão de pessoas, ele por muito tempo foi uma pauta muito mais de uma área contábil, né? Ali atendendo as questões legais e jurídicas da legislação trabalhista, né? Pagadorias, salários, remunerações amarradas a sindicatos. E quando a gente olha a amplitude do que é a pauta gestão de pessoas, recursos humanos, estratégico, alinhado a negócio, a propósito, isso vem de algumas décadas para cá, muito por necessidade de sobrevivência dos negócios e muito por também todo o impacto global e as multinacionais trazendo ESG, cultura, a importância com a saúde mental. Então, de alguma forma, o mundo ele vai movimentando conforme as necessidades do mundo e isso das pessoas e, por consequência, das empresas. E aí é como se fosse uma loja.
Uma loja de varejo, ela nunca tem que criar estratégias para seduzir um cliente para ele entrar? Super. Para comprar? Para voltar e comprar de novo? E para isso tem N estratégias que essa loja tem que fazer. Uma empresa, ela também precisa criar. Quais são as políticas e estratégias para seduzir, né? Porque assim, o seduzir é atrair alguém que queira trabalhar na empresa dela, continuar seduzindo para que esse alguém queira continuar nessa empresa e que ele queira contribuir para esse negócio. E aí é onde as pautas entram. Cultura, perfil ideal, perfil de gestão, perfil de pessoas, porque cada pessoa ele vai se encontrando no seu meio, né? Claro. Então tem empresas que têm políticas de diversidade, de equidade salarial, tem empresas que têm projetos para trazer pessoas de determinadas raças, mulheres. Cada empresa vai tendo projetos conforme a cultura, conforme o que ela acredita, conforme a estratégia do negócio dela. E as pessoas vão se encaixando. Então, hoje, sim, a pauta gestão de pessoas é altamente estratégica e, normalmente, é uma pauta que está ligadamente direta a conselhos, CEOs, aos altos executivos do negócio. E a diversidade entrou a partir de uma necessidade do mundo, né? Isso, a pauta veio para a empresa. Sim, sim. Na verdade, o mundo vai brigando, vai conquistando, vai gritando. As pessoas nos seus lugares de fala vão se posicionando, e aí, de acordo com as estratégias dos negócios, a cultura das empresas, naquilo que elas acreditam, naquilo que elas precisam atingir, que público elas querem, elas vão criando as suas políticas, né? Saúde mental sempre deveria e sempre foi uma preocupação, mas ela se tornou muito mais urgente depois da pandemia, né? Onde as pessoas conseguiram expor mais. Hoje, as pessoas já não têm mais vergonha de dizer que tem alguma deficiência, né? Eu tenho uma dislexia, eu tenho um filho com autismo. Hoje já é comum as pessoas trazerem, até porque está mais claro, não tem preconceito. Se tem, fica velado, porque isso não cai mais, né? Não cai bem. E aí as políticas vêm acontecendo de diversidade, de cultura, de saúde. Tem empresas que vai criando seus programas, né? E isso agrega, né, que a gente está falando assim, o mundo vai melhorando e, ao mesmo tempo, isso também traz lucro para a empresa, não? Sempre, sempre. Vamos fazer assim. Se você trabalha em alguma coisa que você gosta, que você acredita, ele tem significado. Sim. Né? E aí, se você trabalha com significado no que você gosta e acredita, num ambiente que você pode ser quem você é, num ambiente que você pode trabalhar, que os combinados são cumpridos, e você ainda tem uma remuneração justa e coerente com o que você entrega, você vai sair desse lugar? Feliz. Nunca. E você vai retribuir, porque você também quer continuar. Vou querer trabalhar lá sempre. Então, eu acredito, eu defendo muito que, assim, cuidar das pessoas é lucrativo. Agora, também tem desafiador, né? Porque a empresa precisa desenvolver políticas, processos, controles, mas precisa desenvolver humanidade. Né? Minha sócia estava aqui agora palestrando. A humanidade é que vai nos tornar fazer esse elo entre as políticas da empresa com as pessoas, porque no final, você não conversa com uma política da empresa, você conversa com o seu líder, com o seu par, com o seu colega. Então, esse ambiente onde todos têm o senso de pertencimento, estão felizes com as suas remunerações, estão felizes com as suas políticas, os combinados não saem caro, as pessoas se respeitam, as pessoas gostam de ir para lá, trabalham com paixão, com energia, não tem como uma empresa dessa não dar lucro. Sim. Até porque os negócios precisam pagar. Eu montei um negócio para ser lucrativo, e é altamente lucrativo, mas nem por isso eu preciso eu não preciso querer lucro a qualquer custo. E tem um determinado percentual de lucro que, se eu quiser, talvez eu tenha que começar a precarizar algumas relações que para a gente não faz sentido. Então, até onde é este lucro e até onde eu posso ter este lucro sem precisar sangrar essas relações? Sim, você acha que com isso faz com que os melhores talentos estejam engajados com uma marca, né? Ah, sim. Se você vive uma relação como essa, você acha que esse é o grande lance dessa relação? Eu acredito que sim, porque independente das gerações, todo mundo tem conta para pagar no final do mês. Todo mundo tem. E todo mundo tem sonho, e todo mundo quer poder ter uma vida melhor. Agora, tem uma diferença. As novas gerações não querem ter isso a qualquer custo. Então, elas vão buscar onde elas podem ter o que elas querem de melhor para a vida delas. Elas vão buscar lugares que elas possam ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, mas em lugares que elas possam também ser felizes. A gente falou disso bastante com o Marcos Piangers, e eu fico pensando se
se num futuro as empresas vão estar mais preocupadas em agradar os trabalhadores do que os trabalhadores às empresas, né? Não sei se a gente já chegou nesse nível no Brasil, mas acho que não. Olha, eu acho que não. Eu acho que não precisa, não é o agradar. Por exemplo, cliente. A gente faz de tudo para trazer um cliente e para manter o cliente com a gente, consumindo, independente do produto ou serviço que você vende. Mas não é qualquer cliente que você vai dar conta dele. Quando um cliente desrespeita você, quando um cliente desrespeita a sua equipe, só por conta do dinheiro dele, você vai querer esse cliente? Não, jamais. É a mesma coisa a relação com o colaborador. Só porque eu preciso desse colaborador, eu vou ficar pisando em ovos com ele. Ele não está cumprindo com as regras do jogo. A empresa precisa ser firme, porque se ela tem um caminho bem definido, isso está claro, também tem o colaborador certo para a empresa dela. Como também tem a empresa certa para aquela pessoa que está buscando o trabalho dela. Eu acho que somos todos humanos e precisamos estar maduros. O que a gente não pode é pisar em ovos, né? O famoso mimimi, aquele cuidado, fulano é mimizento, ou então eu não vou falar porque vai ficar chateado. Eu acho que a gente precisa desenvolver, e aí entra as políticas e as estratégias de RH, desenvolver as pessoas para terem conversas de adulto, desenvolver as pessoas para poderem dar os seus feedbacks, para montar os seus planos de desenvolvimento individual, preparar uma liderança madura e segura para poder conduzir o seu time nas conversas, porque fica para a empresa a responsabilidade também de desenvolver, de educar. Infelizmente, a nossa educação ela é falha, né? Principalmente a mais acessível para todos, né? Que é a pública. Tem ainda pontos para desenvolver. E aí, quando a gente fala de comportamentos, de resiliência, de autocontrole, de comunicação, de paciência, de assertividade, de resolução, às vezes a empresa vai precisar investir para desenvolver esses comportamentos que ela precisa. Porque nem todos vêm com isso de casa ou da sua formação básica. Sim, e você consegue me dar um exemplo de uma marca empregadora que tenha conseguido juntar essas coisas todas, sabe? Não sei se pode falar o nome de uma marca, mas um exemplo, não precisa falar o nome. Tem várias. Vou começar pela minha, Hopem. Propaganda agora. Eu não falei que meu talento nato é comercial. Ela vende, gente, ela falou. Olha, a gente tem vários clientes, né? Até é injusto não falar de muitos deles, mas assim, tem algumas empresas que a gente vê que independente dos trabalhos que nós já fizemos lá, elas têm como valor. Por exemplo, o Sicredi, uma das unidades do Sicredi que fica no Espírito Santo, o Fabrício palestrou aqui no HSM, eles praticam o que eles falam. Um grupo chamado Extra Fruit do Espírito Santo, aqui em São Paulo, a BK, são tantas empresas, a VEG, já ouviu falar na VEG? A VEG, ela produz motores Fabris, mas a gente conhece muito por conta das tomadas. É uma empresa, sim. Eu acho que já centenária, fica no sul. Tem bastante. Você falou sobre você falou uma frase que eu gostei, que é eles praticam o que falam. Porque eu acho que hoje a gente vive um momento em que muitos falam, mas nem todos praticam, né? Isso. Como você vê isso quando você entra em contato com uma empresa, sei lá, como é essa relação? Você chega falando? Assim, existe muito isso. Existe uma prática e um discurso diferente, porque às vezes, numa estrutura, dependendo do tamanho e da gestão, às vezes algumas pessoas falam e praticam aquilo, mas aquilo não é uma essência da empresa como um todo. E às vezes eles não sabem que isso não está diluído para todo mundo. Então, existem formas, e aí você não chega falando, você faz diagnóstico, por exemplo, traz dados numéricos e qualitativos para que a empresa possa saber que ela tem um desafio, de que o que ele acredita enquanto fundador ou empreendedor não está acontecendo na prática através das suas práticas políticas e gestão. Precisa fazer um plano de ação, né? E existe aquela empresa que sim, ela usa uma estratégia de comunicação para fora, porque isso é bom para o marketing dela, mas dentro de casa é um caos. E aí você vê isso claramente com o volume de rotatividade, com os colaboradores falando dela na própria internet. Isso é normal isso acontecer e a gente vê isso acontece bastante. E dá para arrumar isso? Sempre, se a empresa quiser, dá. Sim. Mas às vezes tem empresa que vai olhar e fala assim, esse custo, esse prejuízo ainda é muito menor do que o investimento que eu tenho que fazer. Então, pensando no meu lucro, faz parte do meu negócio. Mas a longo prazo está se prejudicando, provavelmente. Para quem valoriza, para essa geração que dá valor a uma marca, que respeita e que cuida do social, do ambiental, das pessoas, sim.
Isso pode acontecer. Eu acho muito forte como a gente fala de coisas que parecem, né? Nós somos humanos e a gente fica falando, falta humanidade várias vezes, né? São coisas que a gente vai esquecendo conforme a gente vai vivendo e conforme vai entrando dinheiro. Eu acho que são coisas que a gente pode deixar passar para trás. E aí eu fico pensando também que as pessoas falam sobre, né, os chefes felizes, que têm equipes felizes, né? E eu fico pensando se isso é modismo, ou se isso é uma prática que começou a ser instaurada e que vai mudar, de alguma maneira, as empresas. Eu acho que tem um pouco dos dois. E eu acho que chefe feliz com equipe feliz sempre existiu. Desde quando o mundo é mundo, desde que teve alguém. Jesus Cristo não foi chefe? Não teve seus liderados? Ele foi feliz, teve uma turma feliz ali. Eu acho que sempre teve, mas acho que sim, tem modismo também. A gente tem que ter muito cuidado com os modismos. Então eu acredito muito de que quando você é um líder, você tem que cuidar de você. E você tem que estar muito bem para ser líder do outro. E também tem que ter interesse genuíno pelo outro. E também não tem problema nenhum quando você entender em que em algum momento da sua vida, por algum motivo, não é mais o que você quer fazer. Eu sou empreendedora, fundei a empresa junto com a Jaciara, a empresa vai fazer 14 anos, a gente quadruplicou de tamanho nos últimos 4 anos, e agora, numa outra fase da empresa, eu estou saindo da gestão, da diretoria comercial, e estou trazendo um diretor. E assim, Kátia, mas você vai fazer o quê? Eu falei assim, vou fazer o que eu sei fazer de melhor, vender. Não é todo empreendedor que tem que liderar, não é todo empreendedor que é executivo, não é todo executivo que é empreendedor. Tem CEOs maravilhosos que não são empreendedores. Eles tocam o negócio de um grande empreendedor. Haja vista o Luiz Justo, por exemplo, CEO do Rock in Rio. Ele não é o empreendedor. O Medina foi o empreendedor. Ele hoje é o CEO. Foi da Osklen, é CEO do Rock in Rio. Não quer dizer que às vezes o CEO tem que ser quem é o empreendedor, ou quem é o empreendedor tem que ser o líder, porque são talentos diferentes. Exige coragens diferentes, exigem escolhas diferentes, condutas e comportamentos diferentes. Eu acho que é aí que é a magia, a gente poder ser quem a gente é, a gente poder entender aonde que a gente entrega melhor, aonde a gente é mais feliz. E se a empresa dá esse espaço para todos, em toda a estrutura hierárquica, né? Porque eu acho que essa prática não tem que ser um discurso só para quando eu estou contratando ou para o time que não está na gestão. Isso tem que ser para todo mundo. Até quem está na gestão. É muito legal você ver um líder, às vezes, fazendo uma mudança de carreira, indo para uma carreira técnica. Você sempre vê muita gente da uma área técnica indo para uma liderança, mas uma liderança indo para uma área técnica como se ele estivesse tendo um downgrade. Sim. E às vezes está tendo um puta de um upgrade de vida, de qualidade de vida, de leveza. Mas você só percebe isso se você tem a oportunidade na empresa de poder fazer essa né, de transitar. Com certeza. Não. Pois mas às vezes a empresa, você pode estar numa empresa que não te dá essa oportunidade. E se você percebe isso, você precisa... Lembra que eu falei assim, ninguém te dá uma cadeira, você ocupa? Por que você não pode buscar sua liderança e conversar com ela? De que você não está legal nesse ponto. Mas que você entende que você pode entregar melhor assim, frito, desse jeito, e conversar. E se essa empresa não te dá o espaço, vai para outra. Toda escolha tem uma renúncia. O que eu acho que você não pode ficar é sofrendo, sentado num prego que dói, mas não dói às vezes o suficiente para você sair dela. Porque se doer, você vai sair. Tem um lance, eu tava falando com você assim que você chegou, né, Kátia? Eu falei, é muito louco conversar com vocês, né, em todas as entrevistas. Eu acho que tem uma coisa meio faz, tem um incentivo que vem de um lugar, né, mas que nem sempre é fácil, né? Porque eu acho que quem está ouvindo a gente muitas vezes deve falar, mas assim parece muito fácil, né? Não é fácil sair, né? Quando você tem um emprego, quando você está numa estabilidade, tem salário, tem tudo, existe uma coragem aí. Então, mas eu, por exemplo, posso falar por mim. Quando eu saí da empresa, eu era uma executiva bem remunerada, com salário médio de mercado. Eu decidi sair para empreender. Eu vendi o apartamento que eu morava para investir na empresa. Fiquei 2 anos sem salário. Nesse mesmo tempo, as lojas do meu marido, que eram lojas popular, faliram por conta da gente ter comido ela enquanto eu estava fazendo o negócio da roupa ainda certo. Cheguei a ter nome sujo no banco. Eu estava pobre, desculpa, fufu. Mas o negócio estava indo bem, porque a gente tinha um plano para aquele negócio. E eu tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo, que eu paguei o preço disso.
Decidi pagar o preço. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer que assim, eu sei o preço que é sair. E mais, com 3 filhos, com o marido ajudando, com fazendo comida no domingo para semana toda, viajando mais do que tudo, rodando esse Brasil para poder levar a empresa para onde a gente queria levar. Então, é fácil? Não. Eu brinco muito assim, às vezes as pessoas veem as cachaças que a gente está tomando, mas não os tombos. Eu brinco que a gente deveria usar o Instagram para mostrar a vida como ela é de verdade, às 24 horas do dia, né? Mas não com filtro. Teve muito estresse por esse caminho, teve muito choro. Ao longo desse tempo, desses 14 anos, tivemos doença. Eu tive câncer de tireoide, minha sócia teve câncer de útero. Então, teve doença, afastamento, morte na família. Então, a vida, isso tudo acontece. A vida acontece com as coisas andando. Mas quando você sabe, lá no seu coração, que você fez a escolha certa, e aí você busca apoio, rede de apoio, família que acredita em você, você todos os dias acreditando nisso, você vai encarando. E aí eu acho que Deus também vai abençoando, porque a gente deu muita sorte de ter uma sociedade que deu certo, eu e minha sócia. Então a gente se cuidou muito uma da outra. Né? Então isso ajudou muito. Eu falo que eu sou uma pessoa de sorte. Super. Para fechar, eu queria que você deixasse uma dica para quem quer ser ousado que nem você. Para quem quer tomar essa coragem que você tem e para quem quer atuar em áreas diferentes da questão. Olha, eu acho que na vida toda mudança dói. Até quando você muda, você já reparou? Faz o exercício assim. Tem gente que não gosta de mudar nem a mesa de lugar de casa. Sou eu. Então. Empacada. Eu na minha casa deixar, todo dia eu mudo, assim. Então, eu acho que primeiro o quanto que você gosta de mudança, né? Empreender, você tem que estar preparado para dar conta de mudanças e cenários diferentes que podem acontecer, coisas que você não tem controle. Mas se você quer empreender, né? Ou você não quer empreender, você quer fazer uma mudança de carreira. Independente da mudança que você quer fazer, seja um casamento, né? Eu brinco muito assim, qual é a pergunta que você faz todos os dias? Eu me vejo envelhecendo ao lado dessa pessoa que eu tô casada? Eu me vejo muitos anos nessa empresa que eu estou? Eu me vejo nesse negócio que eu vou empreender? Se eu me vejo nisso, se eu me sinto feliz quando eu pratico o exercício da visão futura, isso já é uma resposta. E existem mercado e profissionais para te ajudar. Existem coach, mentorias, psicólogos, para você, às vezes sozinho você não vai conseguir ter a certeza do que você quer. E você busca essa ajuda. Agora, uma vez que você decidiu, aí você tem que executar. Não existe nenhum outro verbo mais importante do fazer. Você precisa fazer. É suar mesmo a camisa, é madrugar e fazer o seu negócio dar certo. E na versão empresa, né? Eu fico pensando como uma empresa pode fazer para criar este lugar para as pessoas que estão nelas, né? Primeiro, esses donos, acionistas, fundadores querem, né? E aí o colaborador ele precisa saber onde ele quer trabalhar, se lá tem os valores que interessam a ele. Mas se a empresa quer, existe hoje processos e políticas para construir, né? Então, as empresas de consultoria, de forma geral, ajudam a construir esses caminhos, né? De acordo com o tamanho da empresa, de acordo com a cultura, com a região que ela está, com o tipo de negócio que ela está, e aí ajuda ela a montar esse plano. E primeiro começando com os donos, ou com os fundadores, ou com a liderança. Sempre começa com o corpo de executivo e liderança para construir isso tudo. Com o RH estruturado, cumprindo com seus papéis mínimos que a empresa precisa cumprir, com o colaborador, e aí ela vai desenvolvendo esses projetos. E a gente fala muito em diversidade, e eu vejo que uma pauta muito essencial em diversidade, quando a gente fala no tema, é diversificar também os cargos de poder e de as cabeças né? Porque, eu vou oferecer tantas vagas, mas se não mudar o pensamento, isso não muda. Você acha que esse pensamento já está presente em empresas? Eu vou te falar uma coisa, eu não imaginava que a representatividade de cor, raça, cada pessoa no seu lugar de fala, essa representatividade na empresa, ou em qualquer lugar, eu não tinha essa visibilidade, sabe? Mesmo sendo empreendedora. E à medida que eu fui trabalhando com RH e vendo, realmente precisa. Por quê? Porque quando você tem essa diversidade de vida, de cultura, de vivências e de dores, é que você consegue, de fato, entender para construir. Mas o mais genuíno é quando a empresa não precisa ter política para contratar um negro, por exemplo. Porque ela contrata, independente se é branco ou negro.
Agora, quando a empresa ela é maior, ela precisa colocar algumas regras, algumas políticas para garantir que ela cumpra com o volume de equidade, até para garantir, porque ela não tem controle, né? Uma empresa muito grande, ela precisa ter as políticas, porque às vezes ela não está ali perto. Mas uma empresa que tem 100, 200 colaboradores, ela não precisa de política. Os donos ainda são muito presentes. E ela pode garantir que os processos seletivos não tenham nenhum viés de escolha por isso ou por aquilo. Bom, obrigada, Kátia. Eu espero ter Ajudou contribuído. muito, nossa, ajudou muito. Eu acho que são questões são questões que parecem muito claras, mas que não são complexas. São muito complexas, né? Quando a gente está falando de pessoas, complexas. quando a gente está falando de humanidade, você fala tipo, claro, eu entendo o que é, mas na prática, né? É muito complexo. Eu falo que assim, não falando de espiritualidade ou religião, não defendendo, mas tudo que fala de gestão de pessoas, seja na empresa ou nas relações humanas, está na Bíblia. É muito engraçado que a gente compra livro, estuda e vai para a faculdade fazer administração e vai discutir liderança. Mas se você for olhar os 10 mandamentos, assim, ou os princípios básicos do respeito ao humano, se você tiver interesse genuíno pelo outro, se você construir qualquer política ou regra no seu negócio, pensando que o seu filho vai ter que se sujeitar a esta regra ou esta política, você já vai fazer. Porque quando eu crio um processo, eu estou testando aqui essa escada e ela não pode cair, mas quem testa ela é meu filho. Agora eu crio sistema de segurança para qualquer pessoa, será que eu tenho esse mesmo cuidado? Esse mesmo interesse genuíno? Então eu brinco muito que se a gente tiver de fato interesse genuíno e cuidado com o próximo, a gente vai criando as políticas. Então eu não quero que minha filha trabalhe numa empresa que ela não possa ser ela, quem ela é, com as escolhas da vida dela. Então, para isso, eu construo na minha empresa, junto com a minha sócia, a gente aprova políticas e a gente pratica aquele ambiente que eu gostaria que os meus filhos se sentissem felizes em trabalhar naquele ambiente. Sim. E quando a gente constrói algo para o nosso filho, a gente constrói algo para todo mundo. Sim, é isso. A gente fala da nossa aldeia para falar de todo mundo, né? Pois é. Obrigada, Kátia. Obrigada a você. Prazer. Tchau, tchau. Obrigada à nossa audiência engajada. Esse foi o Engaja Talks. Acompanhe os outros episódios no seu tocador favorito. Engaja Talks é uma produção da MCI Brasil. Com a minha apresentação, eu sou a Roberta Martinelli. Curadoria e roteiro, Juliana Aranega. E produção audiovisual, Agência da Imagem e Estúdio Prismatias.